Sobe o som. Que beleza. Diga aí. STF condena o ex-deputado federal André Moura a 8 anos e 3 meses de prisão por desvio de dinheiro, peculato e associação criminosa na prefeitura de Pirambu, litoral de Sergipe. O ex-parlamentar, que foi líder do governo de Michel Temer, ficará proibido de exercer função pública por 5 anos. O cumprimento da pena ainda depende da análise dos recursos apresentados pela defesa. O placar da votação no Supremo ficou em 6-4. A divergência de Cássio Nunes Marques foi acompanhada por Edson Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. Relator das ações, o ministro Gilmar Mendes defendeu a absolvição de André Moura e foi seguido por Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Essa foi a primeira vez que o plenário do STF julgou uma ação penal depois que a corte retirou das turmas a competência para analisar esse tipo de caso. Pois é, e possivelmente se estivesse na segunda turma, ele teria sido absolvido. Então, ainda que o STF tenha, aleluia, condenado uma pessoa, um ex-parlamentar, no caso, um ex-deputado federal, foi com 4 votos contrários. E adivinhem de quem? Sempre ele. Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, dessa vez Alexandre de Moraes. Ora, é o ex-líder do governo de Michel Temer, né? E aí Gilmar Mendes, amigão do Temer, vota lá contra a condenação. Alexandre de Moraes, indicado pelo Temer, vota contra a condenação. E os 2 ministros indicados pelo Lula, que sempre votam junto com o Gilmar para blindar a velha política, já que ajudam o Gilmar a blindar os tucanos, o Gilmar ajuda cada um deles a blindar os petistas, inclusive o Lula. Então, todos ali juntinhos para blindar o André Moura. Felizmente, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso acompanharam o voto divergente do ministro Cássio Nunes Marques e finalmente temos uma condenação no Supremo Tribunal Federal. Apesar dos 4 votos contrários, houve esses 6. E por que houve esses 6? Porque o André Moura não nomeou ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não tem afiliado na mais alta corte do país. Quem tem afiliado está tendo a sujeira varrida para debaixo do tapete. Como o Lula teve, com voto de 4 afiliados dele no Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Carmen Lúcia, na declaração de suspeição do Sérgio Moro. O Cássio Nunes Marques está lá aliviando para o Ciro Nogueira em 2 processos, foi indicado pelo Jair Bolsonaro, mas apadrinhado também pelo velho cacique do Centrão. E junto com o Gilmar, sempre com auxílio do Lewandowski, acabaram dando um jeito de varrer aquelas denúncias do quadrilhão do PP e de tentativa de compra de silêncio para debaixo do tapete também. Quando tem afiliado, fica muito mais fácil. Quando o papai é presidente da República, como é o caso do Flávio Bolsonaro, fica mais fácil, é adiado o julgamento, que foi o que aconteceu recentemente. O Supremo adiou o julgamento do recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o foro privilegiado retroativo concedido ao Flávio Bolsonaro. E falei ontem aqui nesse programa, a suspeita de que naquela conversa entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes tenha sido dito algo sobre Alexandre de Moraes não querer se transferir para a segunda turma e tal, deixando a vaga a ser ocupada na segunda turma pelo próximo indicado de Jair Bolsonaro, seja o André Mendonça, se entrar, seja qualquer outro, para que possa blindar o filho dele, Flávio. Está aparecendo. E, obviamente, aquela conversa sigilosa, ela levanta suspeitas, levanta desconfianças, e essa é uma delas. Então, tudo que Alexandre de Moraes fizer agora que for benéfico ao bolsonarismo, como a libertação ali de um blogueiro bolsonarista, é atribuída diretamente a um suposto acordão, a um suposto escambo negociado nas sombras da República por intermédio do Michel Temer. Então, o Brasil precisa que a mais alta corte do país haja com independência, mas isso é impossível, porque os ministros foram colocados lá pelos próprios políticos, que são alvejados, ou pelos colegas desses políticos que exercem sobre eles uma grande influência. E é triste que seja assim. E é óbvio que num país que seja decente e que esteja enxergando isso, que a mais alta corte é uma corte politizada,
os mecanismos para indicação de ministros para mais alta corte estariam em discussão diariamente. Estariam avançando projetos de lei para mudar a forma de composição do Supremo Tribunal Federal. Há propostas, por exemplo, para que o mandato dos ministros do STF sejam de 8 anos, para que haja outras ferramentas, não só a indicação por parte do presidente, como a sabatina, que mais parece um teatro de bajulação coletiva no Senado. Então, quem é condenado? Condenado é o André Moura, que é um ex-deputado, nem sequer está com mandato ainda, que foi apontado desvios, né, relativos a ele, num gabinete lá da prefeitura de Pirambu, no Sergipe. Então, não tem nada a ver com aquilo que acontece lá em Brasília, nas sombras do poder. Quer dizer, é um sujeito deles, mas é um desvio que aconteceu ali em nível local, de alguém que não tem muita influência. Quando tem influência, é indireta. Então, 6 ministros agiram com alguma independência nesse caso específico, que eles não demonstram nos outros, e aí acabaram condenando o André Moura merecidamente. É só analisar o caso aqui. São vários casos, aliás, com despesas de compra de alimentos em Pirambu, pagas pela prefeitura, entregues na residência dele, no escritório político dele. A turma da velha política, ela gosta de gastar o dinheiro dos outros para obter as suas vantagens. Quer dizer, as despesas pessoais do político, elas são pagas com o dinheiro do povo. E os políticos que estão sendo acusados de desvio em gabinete, peculato, a mal chamada rachadinha, eles fizeram exatamente isso de acordo com os investigadores. Quer dizer, você tinha o operador pagando despesas pessoais com o dinheiro desviado dos cofres públicos para remunerar um trabalho que não era prestado, não era, portanto, correspondido por aquelas pessoas que estavam registradas como assessores. Isso é comum em várias casas legislativas do Brasil, isso é comum em prefeitura. Agora você tem um caso que gerou uma condenação. Aleluia, senhoras e senhores.